Vender tudo. Certo homem de posição perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um só, que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe. Replicou ele: Tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo-o, Jesus disse-lhe: Uma coisa ainda te falta. Vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. E Jesus, vendo-o assim triste, disse: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram disseram: Sendo assim, quem pode ser salvo? Mas ele respondeu: Os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. E disse Pedro: Eis que nós deixamos as nossas casas e te seguimos. Respondeu-lhe Jesus: Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente muitas vezes mais, e no mundo por vir a vida eterna. Lucas 18, versículos 18 ao 30. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Lucas 19, versículos 1 ao 10. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Atos 2, versículos 44 e 45. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles. Porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Atos 4, versículos 32 ao 35. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corroem, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será iluminado. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar a outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Mateus 6, versículos 19 ao 24. O pré-requisito. Para ajudar os novos crentes a andarem neste caminho de vender tudo, a própria igreja precisa estar vivendo em tal condição. É extremamente difícil para os novos convertidos serem ensinados de uma maneira e ao mesmo tempo verem um exemplo diferente. Se a igreja não é uma igreja consagrada, ela não tem o direito de falar de consagração. Se ela não é separada do mundo, ela não está qualificada para ensinar o batismo ou a separação. Se os irmãos não vendem tudo e seguem o Senhor, qual proveito em ensinar aos crentes novos a venderem tudo?
Os filhos de Deus precisam viver de conformidade com o que eles querem ensinar aos outros. Se a maior parte dos irmãos se entregasse inteiramente a Deus, seria muito mais fácil para os novos convertidos fazerem o mesmo. Mas se não nos damos totalmente, como podemos esperar que eles entreguem tudo no altar? Para levar a cabo este vender tudo, a própria igreja local precisa ser firme nessa questão. A lição do jovem rico. Comecemos com o exemplo do jovem rico em Lucas 18. Ele era um homem de boa conduta, não era uma pessoa má diante de Deus. Guardava todos os mandamentos e mostrou devido respeito ao Senhor Jesus, chamando-o de bom mestre. O Senhor Jesus o considerou como alguém muito especial, pois encontrar tal tipo de pessoa era raro. Olhando para ele, Jesus o amou. Entretanto, o Senhor impôs uma condição. Se alguém deseja servi-lo, ele deve ser perfeito. Observe o que o Senhor disse: se queres ser perfeito, uma coisa ainda te falta. Em outras palavras, o Senhor quer que aqueles que o seguem o façam perfeitamente, sem qualquer deficiência. As pessoas não podem seguir a Deus tendo resolvido 99 dos seus 100 problemas, tendo ainda um deles por resolver. Para seguir a Deus é necessário todo o nosso ser, tem que ser tudo ou nada. Na verdade, o jovem rico tinha guardado todos os mandamentos desde a sua mocidade. Ele temia Deus continuamente. Ainda assim, uma coisa lhe faltava. Precisava vender todas as suas propriedades e distribuir a renda aos pobres. Então o caminho ficaria desimpedido para seguir o Senhor. Número 1. Seguir o Senhor significa vender tudo. Você já percebeu que não é possível seguir o Senhor sem vender tudo o que tem? Esse requisito deve ser claramente entendido. De acordo com os registros da Bíblia, quando o jovem rico ouviu o Senhor, foi-se embora pesaroso porque tinha muitas possessões. Tendo chegado tão perto do Senhor e também tendo visto tão claramente, ainda assim retirou-se em tristeza na medida em que determinou conservar sua riqueza. E a si mesmo se atormentaram com muitas dores. 1 Timóteo 6, versículo 10. Os homens podem acumular riquezas, mas não podem acumular felicidade. À medida que acumulam riquezas, eles acumulam para si conflitos. Ao juntar riquezas, eles adicionam pesares e problemas. Aqui estava um jovem que guardou a sua riqueza, mas foi incapaz de seguir ao Senhor. Se riqueza é o que você quer, então não precisa pensar em segui-lo. Reter riquezas é o mesmo que reter seus pesares, porque riqueza e pesares sempre caminham juntos. Aquele que renuncia às suas riquezas é um homem feliz, enquanto que aquele que está relutante em deixá-las é uma pessoa triste. Esta afirmação é sempre verdadeira. Aqueles que são ávidos por coisas materiais acumulam dores. Possa o novo convertido buscar felicidade deixando tudo de lado e seguindo apenas o Senhor. Observando o jovem rico partir pesarosamente, o Senhor adicionou um comentário: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. A pergunta inicial havia sido: o que farei para herdar a vida eterna? Mas agora o Senhor fala da questão de entrar no reino de Deus. Pedro então pergunta: quem pode ser salvo? 3 pontos foram mencionados juntos: ser salvo, ter a vida eterna e entrar no reino de Deus. Caso alguém deseje ter a vida eterna, deve abandonar tudo o que possui. Caso contrário, haverá um obstáculo. Lembre-se, uma pessoa rica, ou seja, alguém que confia nas riquezas, não tem como entrar no reino de Deus. Na verdade, o Senhor pode salvar uma pessoa nessa condição, se ela tão somente pedir por isso. Mas ao ser salva, ela abandonará tudo. Não significa que ela será salva por deixar suas riquezas, mas que uma vez salva, ela naturalmente deixará tudo. Assim como é absolutamente impossível para um camelo passar pelo buraco de uma agulha, assim também é igualmente impossível a um homem rico entrar no reino de Deus. Nós cristãos somos como camelos, grandes ou pequenos, mas não obstante camelos. Assim, quando Pedro ouviu aquelas palavras, ficou amedrontado e, portanto, protestou. Sendo assim, quem pode ser salvo? Pedro, afinal de contas, era um mestre da Bíblia. Pela afirmação feita pelo nosso Senhor ao jovem rico e seu comentário subsequente, Pedro concluiu que um rico não poderia entrar no reino de Deus e que somente aqueles que vendessem tudo poderiam ter a vida eterna. Pedro não se sentiu à vontade com esse ensinamento.
Se a vida eterna se obtém pelas obras e não por fé, se o rico deve vender tudo antes que ele possa entrar no reino de Deus, quem então pode ser salvo? Quem é capaz de primeiro vender tudo o que tem e então obter a vida eterna? Quem é capaz de se empobrecer antes de ser salvo? Número 2. O âmago da questão. O Senhor Jesus respondeu com uma só frase, e nessa frase se encontra o ponto crucial de todo o problema. Vamos nos ater a essa palavra. Os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Está bem claro que tal questão de deixar tudo para entrar no reino de Deus não é apregoada no mundo. O Senhor admite que isso é humanamente impossível. O que estava errado com o jovem rico não era sua incapacidade de vender tudo, mas sim a sua partida pesarosa da presença do Senhor. Deus sabe que é impossível para os homens vender e distribuir tudo aos pobres. Mas quando o jovem rico se foi tristemente, ele parecia deduzir que isso era impossível também para Deus. Naturalmente, não abandonar tudo que temos é um erro, mas será que o Senhor não tem conhecimento disso tudo? Portanto, o Senhor declara: o que é impossível aos homens é possível para Deus. Como pode alguém fazer um camelo passar pelo buraco de uma agulha? É impossível. Semelhantemente, todas as pessoas nesta terra amam a riqueza e pedir-lhes que vendam tudo é pedir o impossível. Mas se alguém se retira com pesar, então sua postura se torna realmente errada, uma vez que está limitando o poder de Deus. O jovem rico não podia abandonar tudo, mas Deus podia fazer isso. Em outras palavras, o Senhor estava preparado para derramar a sua graça sobre o jovem rico, se tão somente ele tivesse pedido: ó Senhor, não posso deixar minha riqueza, mas dê-me graça. O que é impossível a mim é possível a ti. Capacita-me a fazer o que sou incapaz de fazer. Estou muito apegado à minha riqueza para desistir dela e distribuí-la aos pobres, e então vir e seguir a ti. Mas tu podes me fazer ser aquilo que queres que eu seja. O erro que ele cometeu foi o de não orar, pedir e crer. Ele não deveria ter partido pesarosamente. A falha do homem não está na sua fraqueza, mas sim no fato de não aceitar a força de Deus. Não está na sua incapacidade, mas sim em não permitir que Deus o capacite. Ele não pode realizar isto, mas por que não deixar que Deus o liberte? É isso que o Senhor enfatiza aqui. As coisas que são impossíveis aos homens são possíveis para Deus. Nosso Senhor queria mostrar ao jovem rico o que Deus pode fazer, mas ao invés de aceitar, ele foi-se embora persuadido de que aquilo era impossível para ele. Notemos que há sempre esperança para nós. Se alegremente abandonarmos tudo como Pedro fez, então devemos agradecer a Deus por isso. Mas se nos sentimos hesitantes, como o jovem rico, ainda assim é um caminho aberto para nós. Então somente precisamos nos prostrar e dizer ao Senhor: eu não posso, e Ele se encarregará de tudo por nós. Número 3. O cristão deve ser absoluto. Pedro, depois de ouvir o Senhor, perguntou: eis que nós deixamos as nossas casas e te seguimos. Como se dissesse: o que então nos acontecerá? A resposta do Senhor mostra que é bom deixar tudo, porque Ele mesmo disse: ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos por causa do reino de Deus, que não receba no presente muitas vezes mais, e no mundo por vir a vida eterna. Ele realmente deseja que o sigamos e deixemos tudo por sua causa e do Evangelho. Aqui nos é indicado claramente a necessidade absoluta para o cristão de abandonar tudo e seguir o Senhor. Os novos crentes precisam saber que, a menos que eles abandonem tudo, eles não podem seguir o Senhor. Temos um bom exemplo disto nos 12 apóstolos. Quando foram chamados pelo Senhor, eles alegre e prontamente deixaram seus barcos, redes e as demais coisas e o seguiram. Eles abandonaram tudo sem hesitar. Como agradecemos a Deus pelos novos crentes que agem como eles agiram. No entanto, mesmo que alguns, como o jovem rico, hesitem em vender tudo, há um caminho para seguir o Senhor. Aos homens é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Vamos recordar. Dos 13 que foram chamados, 11 seguiram prontamente. Um fingiu seguir e o outro hesitou. O que fingiu foi Judas e o que hesitou foi o jovem rico. Quando a palavra do Senhor é proclamada, não devemos supor que haverá apenas um que verdadeiramente seguirá o Senhor.
Não, a Bíblia nos diz que houve apenas um que teve medo de seguir. Se isso for um princípio para a igreja, não precisa haver temor de existirem muitos jovens ricos. Tais pessoas existem, mas são minoria. Dos 13, 11 foram bem resolutos. A lição de Zaqueu. Zaqueu, apesar de ser judeu, trabalhava para o governo romano. Ele era considerado o traidor pelos judeus porque cooperava com o Império Romano, coletando impostos do seu próprio povo. Além disso, era um pecador. Ele não tinha um bom caráter como o do jovem rico que guardava os mandamentos desde a sua mocidade. Como outros coletores de impostos, ele era ganancioso e extorquia o quanto podia. Ele certamente tinha uma péssima reputação. No entanto, o Senhor Jesus passou por ali. Grande é o seu poder de atrair as pessoas para si. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. João 6, versículo 44. Então esse coletor de impostos foi trazido por Deus ao seu filho. Devido à sua pequena estatura, Zaqueu subiu numa árvore para ver a Jesus. O Senhor olhou para ele, mas não lhe pregou um sermão. Ele não disse, você deve se arrepender e confessar os seus pecados. Nem o reprovou por extorsões e cobiça. Nem lhe pediu para que vendesse tudo, desse aos pobres e o seguisse. Nenhum sermão foi pregado, somente umas poucas simples palavras foram ditas. Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Nenhuma palavra de exortação. Quão estranho o Senhor não falar qualquer palavra sobre a verdade da regeneração, como em João capítulo 3, ou da água viva, como no capítulo 4, ou da luz do mundo, como no capítulo 8, ou do grão de trigo, como no capítulo 12. Nem falou sobre a conduta do cristão, como vemos em Mateus capítulo 5 a 7. Ele não pregou nem exortou, foi apenas um contato pessoal, um encontro particular. Um coração que desejava o Senhor foi encontrado por ele. Zaqueu não sabia coisa alguma sobre qualquer doutrina. As pessoas que estavam ali em volta naquela hora começaram a murmurar. Eles acharam extremamente injusto que Jesus de Nazaré fosse à casa de um pecador como esse. Todos conheciam Zaqueu e que tipo de pessoa era. Logo que ouviram o que o Senhor disse, sentiram-se feridos. O Senhor não pregou qualquer doutrina, mas simplesmente disse, pois me convém ficar hoje em tua casa. Aquela simples palavra, entretanto, foi suficiente. Na verdade, ele não tinha chegado ainda à casa de Zaqueu, ele simplesmente sugeriu a sua estadia lá. Mas isto foi suficiente porque onde quer que o Senhor esteja, ali o amor ao dinheiro acaba. Quando ele chega, todos aqueles problemas são resolvidos. Seu desejo de ir à casa de Zaqueu foi tão poderoso como se ele já estivesse lá. Somente esta simples afirmação, pois me convém ficar hoje em tua casa, fez Zaqueu desmoronar, pois ele se levantou e declarou, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. O jovem rico foi exortado pelo Senhor, mas se recusou a obedecer. Zaqueu não foi nem sequer persuadido, mas mesmo assim seguiu completamente a vontade do Senhor. Ambos eram ricos, e de modo geral, quanto mais velha a pessoa é, mais amor tem pelo dinheiro. Mas aqui foi o mais velho que abdicou da sua riqueza. O jovem rico representa o impossível para os homens, enquanto que Zaqueu representa o possível para Deus. Vender tudo e seguir ao Senhor não é uma questão simples. Fazer isso não é fácil, pois quem está disposto a deixar sua riqueza? A menos que enlouqueça, nenhum homem deixaria todas as suas possessões de uma vez. Mas a história de Zaqueu demonstra para nós que o que é impossível aos homens é possível para Deus. Zaqueu fez o que o Senhor desejava sem ouvir ou receber qualquer doutrina. Assim vemos uma demonstração de quão facilmente isso pode acontecer. Um camelo passa pelo fundo de uma agulha. Quando o Senhor está trabalhando, um camelo passa pelo fundo de uma agulha. Em Lucas 18, um camelo circula em volta do fundo da agulha, hesitante e falha em passar por dentro dele. Mas no capítulo 19, um camelo passa rapidamente pelo fundo da agulha. O capítulo 18 nos fala que isso é impossível aos homens. O capítulo 19 nos mostra que todas as coisas são possíveis para Deus. Para o mundo, vender tudo é loucura, mas para aqueles que estão buscando ao Senhor, isso pode ser feito rapidamente. Como Zaqueu pôde fazer isso?
porque primeiramente era um filho de Abraão, e segundo, a salvação tinha chegado à sua casa naquele dia. Ele fez isso não porque fosse capaz, nem porque tivesse clamado, orado e meditado no seu coração em tudo que o Senhor tinha dito, e assim tivesse finalmente se rendido rangendo os dentes. Ele não se rendeu pouco a pouco até que foi forçado a render tudo. Nem foi por determinação, luta ou consideração que fez aquilo. Então como pode se desfazer de sua casa dessa maneira? Não tinha ele acumulado por décadas, enfrentado com coragem muitos perigos e caído em muitos descréditos a fim de construir a sua casa? Mas agora deliberadamente ele se desfaz de tudo isso porque a salvação havia chegado à sua casa. Ele não salvou a si mesmo, foi salvo pelo Senhor. Quando a salvação chega em uma casa, o poder do Senhor também chega. Leia junto as duas passagens onde a casa de Zaqueu é mencionada. Pois me convém ficar hoje em tua casa, e houve salvação nesta casa. Fica claro que o Senhor mesmo é salvação. A vinda do Senhor à nossa casa é a vinda da salvação até nós. Quando o Senhor vem, a salvação vem e também o seu poder. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Lucas 19, versículo 10. Este é um verso bem conhecido no meio cristão. O Filho do Homem veio para fazer uma coisa, buscar aqueles que estavam perdidos na riqueza. Todos os que amam a riqueza são pessoas perdidas. O Senhor hoje está procurando tais perdidos. Ele achou Zaqueu e nos achou também. Antes estávamos perdidos, mas agora o Senhor nos encontrou. Sendo assim, os nossos problemas da mesma forma podem ser resolvidos. O dinheiro perderá o seu poder sobre nós. O caminho de Deus para hoje. Lucas 18 e 19 são dois capítulos que merecem especial atenção. Num, o jovem rico foi instruído pelo Senhor a vender tudo, mas foi embora triste. No outro, Zaqueu abandonou tudo espontaneamente. Em seus dias na terra, nosso Senhor pediu às pessoas para abandonarem tudo e segui-lo. Da mesma forma, a igreja logo, após ser chamada, fez a mesma coisa. Em Atos 2 e 4, vemos que no início da igreja, todas as coisas eram tidas em comum, isto é, nenhum dos crentes considerava ter posses de exclusiva propriedade. Em outras palavras, a mão do Senhor estava sobre todos aqueles que eram salvos. Uma vez que ganhavam a vida eterna, suas possessões deixam de exceder domínio sobre eles, e de forma bem natural eles vendiam as suas casas e propriedades. Aplicando esses princípios a nós outros que hoje passamos a seguir ao Senhor, deveria ser também bastante natural que nossas possessões também fossem tocadas por Ele. A nossa atitude deveria ser mudada de maneira tal que não mais considerássemos as coisas como nossas. Ninguém então poderá dizer que possui isto ou aquilo. Ninguém poderá reclamar qualquer coisa como sendo exclusivamente sua. O que quer que seja, tanto você quanto eu poderemos usá-lo. Qualquer dinheiro que estiver no meu bolso pode ser posto em seu bolso também. Qualquer roupa que eu tenha, você pode usá-la também. Essa é a atitude que alguém deve ter com respeito às possessões. Deixe-me dar um testemunho pessoal que pode soar engraçado. Por quase 20 anos tenho tido o hábito de comprar uma dúzia ou meia dúzia de qualquer coisa de que preciso. Alguns irmãos ficam admirados porque compro tanto. Por exemplo, preciso de um par de óculos de sol. Então digo ao Senhor: ó Deus, se tu queres realmente me dar um par de óculos de sol, então dá-me 6 pares. Por quê? Porque sinto mais paz usando meus óculos depois de ter dado 5 pares aos irmãos. Caso compre um aparelho de barbear, geralmente compro uma dúzia. Por que faço isso? Porque caso comprasse só um aparelho, isso serviria exclusivamente para o meu uso pessoal. Naturalmente não posso dar um aparelho de barbear para 1.000 ou 2.000 irmãos. Mas se antes de usar o meu, eu der alguns para os meus irmãos, isso se reveste de um sentido diferente. De outra maneira, eu teria o sentimento de que o aparelho de barbear que estou usando é unicamente meu. Aqueles irmãos e irmãs que me conhecem sabem deste meu hábito. Geralmente, eu compro as dúzias, apesar de utilizar apenas um. Dessa maneira, seremos livrados da escravidão das coisas. O princípio de ter todas as coisas em comum. Não nos apeguemos às coisas tão fortemente. Esta roupa que visto, por exemplo, talvez o Senhor não queira que eu a possua permanentemente. Pode ser que tenha que ser doada amanhã. Portanto, seria melhor fazer 2 ou 3 roupas ao invés de apenas uma.
Este é o sentimento que deve ser mantido entre os irmãos. Toda vez que compramos algo, não devemos pensar apenas em nós mesmos, mas nos outros também. Não quer dizer que não devemos comprar coisas novas, mas que deve sempre haver o desejo de ter todas as coisas em comum. É claro que não estou falando de uma coisa ou uma ação em particular, estou apenas enfatizando o princípio. Nunca deveríamos pensar somente em nós, mas deveríamos sempre manter o princípio de todas as coisas em comum. Então, qual é a lição que Deus quer que aprendamos? Primeiramente, vamos aprender a não estarmos enraizados neste mundo e não nos apegarmos firmemente às coisas. Ser totalmente desprendidos das coisas deste mundo não é uma questão pequena. Como as pessoas deste mundo são egoístas. Quantas pessoas avarentas. Elas não são generosas em relação às coisas grandes nem com respeito às pequenas. Elas, na verdade, querem tudo para si. Quanto mais meditamos sobre os capítulos 2 e 4 de Atos, mais somos convencidos de que não devemos nos agarrar a nada, mas antes devemos ter tudo em comum. Os filhos de Deus devem ser liberais uns com os outros. Quer vendamos literalmente as nossas propriedades e demos aos pobres ou não, o sentimento ainda deve ser o mesmo. Devemos estar desejosos de repartir nossos bens uns com os outros. Não nos apeguemos a coisa alguma, por menor que seja, ainda que uma faca ou uma caneta. Precisamos nos desprender de todas as coisas materiais. Se obedecermos nisto, Deus não nos deixará sofrer perdas, antes Ele nos dará ainda mais. Este é o exemplo da igreja nos primeiros dias. No início, os 12 discípulos disseram ao Senhor: deixamos as nossas casas e te seguimos. Durante o Pentecostes, no primeiro avivamento, os 3.000 e os 5.000, de forma bem natural, agiram de igual modo. Primeiro foram os 12 que abandonaram tudo e seguiram o Senhor, sem ouvir qualquer ensinamento sobre isso. O Senhor não lhes disse que vendessem tudo. Ele simplesmente disse: vinde após mim. Mateus 4, versículo 19. Eles responderam ao chamamento abandonando tudo. Igualmente, os apóstolos não instruíram aos 3.000 nem aos 5.000 para venderem as suas propriedades. Aqueles crentes o fizeram espontaneamente. É isso que a igreja tem praticado ao longo dos séculos, e é isso que também devemos fazer hoje. Seria trágico se tal prática não fosse mantida. Deus ou Mamon? Voltemos ao capítulo 6 de Mateus, onde nos é dito que podemos servir apenas a um Senhor. Não podemos servir a Deus e a Mamon. Mamon, ou riquezas, é um ídolo ao qual muitos têm servido ao longo dos anos. Esse serviço estabelece um forte vínculo no coração. Bem, se vamos servir a Deus, devemos escolher a quem servir, Deus ou Mamon. Não podemos servir a ambos. O que diz o Senhor? Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Mateus 6, versículo 21. Uma vez um irmão me disse: meu tesouro está na terra, mas o meu coração está no céu. Tal irmão deveria ser exibido num museu cristão como uma raridade. Apesar do Senhor dizer que isso é impossível de acontecer, esse irmão inventou o impossível. Não seria isso mais que um milagre? Entretanto, a palavra do Senhor é franca e certa. O coração de alguém sempre está atrelado ao seu tesouro. Não há escapatória para isso. Não importa qual seja o pensamento de alguém, o seu coração estará em seu tesouro. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra. Mateus 6, versículo 19. Se você acumular, com certeza terminará servindo a Mamon e não a Deus. Você não pode servir a Deus e a Mamon. Você tem que decidir entre um ou outro. Quão prejudicial seria escolher a Mamon, pois tal tesouro está sujeito a traça, ferrugem e ladrões. Portanto, vamos aprender a servir a Deus dando tudo o que temos a Ele e mantendo a forma mais simples de vida aqui nessa terra.